Boa tarde, sejam bem-vindos ao primeiro webinar do Grupo de Trabalho de Patentes, da ABAP. Ele irá tratar sobre os impactos das novas diretrizes de exame no sistema de patentes. Como todos vocês já sabem, né, o INPI, em 2024, publicou uma portaria número 10, que representa uma mudança de interpretação do artigo 212 da Lei de Propriedade Industrial, em relação às decisões de segunda instância. E a BAP, dentro desse contexto, participou ativamente de todas as etapas até se consolidar na Portaria 10, a partir de dezembro de 2023, quando nós tivemos a primeira reunião com a presidência do INPI, onde seria publicado o parecer 19. Em seguida, nós tivemos várias outras reuniões, que culminou no parecer 3, já de 2024, e finalizando, consolidando na Portaria 10. Por que esse tema é importante? Porque esse tema muda, né, a interpretação do NPI ao longo das décadas sobre o efeito devolutivo pleno previsto no artigo 212. E a BAP sempre buscou, né, um entendimento na validação dessa interpretação. Nós trabalhamos arduamente junto com o NPI para nós chegarmos a um resultado que se fosse positivo em relação a esse assunto. Felizmente ou infelizmente, não foi o resultado que nós gostaríamos que tivesse, mas nós temos aí agora uma portaria que está em vigor e nós vamos apresentá-la, né, depois de 3 meses, exatamente hoje, no dia 2 de junho, nós temos 3 meses da entrada em vigor, onde especialistas como o Leonardo Cordeiro, que irá coordenar a moderação aqui do webinar, junto com a Tatiana Silveira, que é conselheira da ABAP, e o Leonardo ele é conselheiro e coordenador do grupo de trabalho da ABAP, e foi convidado o Heleno Costa, que é coordenador técnico de recursos e processos administrativos de unidade de patente do NPI. Então, eles vão poder fazer uma discussão aqui, como nós participamos ativamente dessa discussão, eles vão poder tratar aqui, após esses 3 meses, como é que está a situação, como é que está o cenário. Então, não quero me alongar muito, já passo a palavra para o Leonardo. Leonardo, boa tarde, Tatiana, boa tarde, Heleno. Sejam bem-vindos e eu desejo a todos aí uma boa apresentação, uma boa discussão. Em nome da BAP, por aceitarem o convite para discutir o tema e fazer, como a gente conversou na reunião prévia, esse bate-papo ao vivo, né? Que eu acho que é o que a gente pretende fazer. Conversar, trocar um pouco de ideia e trazer, tecnicamente, o que pretende a Portaria 10. Né? A lógica aqui não é discutir juridicamente. A gente sabe que a propriedade intelectual equilibra muitos pratos ao mesmo tempo, né? Então, a gente não vai discutir juridicamente, não vamos falar sobre direito devolutivo pleno, teoria da causa madura, vai ter que passar por isso, porque faz parte de onde nós chegamos, mas nós não queremos discutir isso, nós queremos discutir a Portaria 10. Hoje nós temos a Portaria 10, como o Gabriel muito bem comentou, óbvio, e o Heleno sabe disso, e o NPI sabe disso, que a gente discorda da Portaria 10, mas é ela que existe, e em cima dela a gente hoje tem que entender como ela vai funcionar para poder trabalhar e o Heleno vai fazer essa primeira apresentação para a gente, explicando exatamente como que o NPI, na segunda instância, importante também que fique bastante claro que nós vamos falar da segunda instância, a gente sabe que toda essa mudança passa por alguma nova interpretação da primeira instância, mas esse não é o tema do que vamos conversar hoje. Então, para não me alongar muito, vou fazer uma leitura rápida aqui do currículo do Heleno. O Heleno, ele é coordenador técnico, pesquisador em propriedade industrial, da coordenação de recursos e unidades administrativas e patentes, da COREP, e da coordenação geral de recursos e unidades da CGREC do INPI. Heleno José Costa Bezerra Neto. Heleno, a palavra é sua. Eu vou compartilhar aqui os seus slides que eu vou ficar passando, né? Então vocês vão perceber que o Heleno vai ficar Léo. Léo, pode passar, porque é mais fácil para a gente fazer assim. E após o Heleno, eu pego a palavra de volta e aí chamo a Tatiana para a gente poder conversar um pouquinho. As perguntas, por favor, façam pelo chat, que a gente vai estar respondendo no final, mas se for conveniente, talvez a gente insira ela na conversa, porque ela pode ser interessante pelo timing e a gente não vai deixar tudo para o final. Obrigado, Helena, a palavra é sua. Boa tarde. Assim, é sempre complicado fazer uma apresentação para uma plateia virtual quando estou vendo ninguém, né? Mas
vamos tentar fazer esclarecer para toda a comunidade de TI quais são as ideias de como o procedimento vai ser posto na prática, né? Primeiro, eu gostaria de agradecer muito a BAP por essa oportunidade de apresentar, falar com vocês, tentar tirar algumas dúvidas, algumas questões, absorver, inclusive, nas perguntas, alguns temores que os usuários têm, para trabalhar com isso e tentar chegar num ponto melhor para o trabalho de todos nós. Bom, o tema foi esse. Eu, no momento, sou coordenador técnico na área de recursos de propriedade administrativa de nulidade de patentes, a Corep. A minha formação é farmácia, então eu sou examinador desde 2007, comecei a trabalhar com segundo instância em 2014, e de 2022 eu passo oficialmente a ser o coordenador técnico no lugar da Leila Falcone, que todo mundo já deve conhecer. Então, essa apresentação é separada em três tópicos. O primeiro é sobre o cenário atual da segunda instância, os problemas que a segunda instância anda enfrentando e que, de certa forma, motivaram as mudanças da alta administração do INPI. O segundo tópico é falar sobre os conceitos e princípios que foram tratados nos pareceres da Procuradoria e nortearam a Resolução 010, e que estão norteando, estão construindo o nosso procedimento. E, por fim, é a proposta de novo procedimento, ou seja, como que isso se dará no plano administrativo, no plano do direito administrativo, no plano do processo, de como é que esses princípios, a própria diretriz, a resolução 010, a diretriz de recurso, vai ser colocada no mundo prático, né? Pode passar, Alan. Então, o cenário atual da segunda instância é este. A gente, atualmente, esses dados aí são de dezembro de 2023, que a gente faz um acompanhamento mensal de como é que está esse backlog da segunda instância. A gente atualmente está com cerca de 7.100 recursos, eles são distribuídos das 20 divisões que a diretoria de patentes tem. Então, a gente tem examinadores aqui que não cobrem todas essas divisões. Então, a gente tem diferentes velocidades de processamento desses recursos na segunda instância. E o que acontece é que a gente não tem número suficiente para enfrentar esse backlog. E esse backlog, apesar de tudo, apesar desse número insuficiente, a gente tem conseguido avançar em reduzir a quantidade deles, mas da quantidade de pedidos aguardando exame. Só que a velocidade que a gente tem conseguido isso é muito baixa. Então, por exemplo, esse gráfico aí, se vocês colocarem o cálculo, para a gente zerar isso aí, fazendo o exame atual, né, continuando, absorvendo tudo que entra de novo, a gente só conseguiria chegar a um zero de backlog daqui 100 anos, o que seria inviável. Então, alguma outra solução a gente precisa encontrar enquanto a gente ainda não tem um número ideal de examinadores. Tá? Próximo, por favor. Então, a equipe atual da Corep são essas. Aí são 20 examinadores, incluindo a Luciana Goulart, que faz parte Ela trata os recursos administrativos formais, junto com o coordenador geral, que é o Gerson, é a primeira figurinha que tem aí. Eu atualmente sou coordenador técnico, eu sou da farmácia, então eu estou mais ligado dentro da coordenação geral, e a coordenadora substituta agora é a Rosana Amorim. E aí é só para vocês terem uma visão de como que é a segunda instância, né? Esse é o número de examinadores que a gente tem, 20. E assim, tem examinadores que conseguem sobrepor áreas, mas tem áreas que não tem como sobrepor, e tem áreas que a gente simplesmente não tem examinadores. Na segunda instância, a gente conta com subsídios que a própria diretoria de patentes faz sob nossa orientação para a decisão do presidente. Então, é um cenário complexo no momento, né? Próximo. Isso é para vocês verificarem também como tem se comportado ao longo do tempo a segunda instância em relação à primeira instância, né? A primeira coluna, os deferimentos, né? Que no final, lá para 2021, a gente vai calcular isso a partir das concessões, porque tem uma parte desses deferimentos que não viram patentes, e a gente vai ver o salto, né? Que é o ataque ao backlog. A gente vai ter um salto de 2019 até o momento atual, e os de indeferimentos, que é engraçado, né? Porque a gente vê que eles praticamente se estabilizaram, e é o indeferimento que afeta principalmente a segunda instância. E o número de recursos
outra coisa engraçada, ele aumenta. Então, a gente verifica na porcentagem de recursos uma maior vontade, né? Eu falo de desejo dos usuários de recorrerem. Então, por mais que os indeferimentos tenham se mantido constantes, que eles estão girando na casa dos 5 mil, esse desejo de recorrer aumentou. Lógico que a gente teve um aumento de número de indeferimentos que levam ao número absoluto de recursos, mas a gente tem um aumento relativo desses recursos. E é interessante porque desde 2016, praticamente nosso número de examinadores da segunda instância permanece constante. Tá? Então, isso cria todo uma situação que a gente tem hoje. Aqui é interessante, embora não seja o nosso assunto, é que, apesar de tudo, os nossos PANSE continuam cerca de 1% ou menos, né? Mesmo com esse salto gigantesco que teve nos deferimentos. Pode prosseguir. Bom, esse aí é o nosso relatório, inclusive eu acho que sai essa semana, o nosso de 2023, tá? Que eu já estava até olhando aqui a versão final para a gente fazer publicação. Para quem não conhece, esse relatório, né? Isso aí é só um dos gráficos, tem mais de 200 páginas esse relatório. Ele está disponível na página da segunda instância lá no site do NPI. Todo ano a gente tem feito isso, dividido por cada uma das divisões técnicas, para que o usuário tenha uma ideia de o que acontece com os recursos naquelas áreas, até para poder estimar a chance de ter ou não ter um recurso provido nessa área técnica. Então, este é o nosso cenário atual, o nosso recurso, a média, né? A média da diretoria de patentes, os recursos oriundos da diretoria de patentes, 50% provido. Esse vermelho é o nosso backlog. Então, nosso sonho é que o nosso backlog, a parte vermelha, fosse só um ano, né, no máximo. Se bem que os Estados Unidos, por exemplo, eu já vi eles estavam com 2 anos, estão começando a vencer o backlog deles também. Tá. Isso aí é um cenário que a gente não pode negar, ou seja, a segunda instância está um backlog. A cada vez ele aumenta e ele está ficando indomável. Pode prosseguir. Então, com base nessa premissa, temos um backlog, precisamos chegar a algumas soluções, mesmo com as soluções não óbvias, né? Teremos que chegar a soluções não óbvias. Uma das questões que foi colocada seria a questão do devolutivo pleno. O quão permissivo esse devolutivo pleno estava causando uma situação na segunda instância. E aí eu vou falar minhas questões pessoais que eu já tenho visto como coordenador aqui no recurso. A segunda instância acabou tomando o papel de continuar a primeira instância, e isso não é a função da segunda instância. Então, a gente precisava redirecionar e reequilibrar essas funções aqui dentro do INPI. Pode prosseguir, por favor. Então, essa consulta foi aberta. Esse aqui é o artigo 212, para quem não, por acaso não conhece. O artigo 212 vai, assim, nos seus parágrafos, primeiro, segundo, terceiro, vai determinar vários princípios da segunda instância do INPI. A primeira é que ele tem um efeito suspensivo, ou seja, o indeferimento ele deixa de ter efeito quando o recurso é interposto, e que haveria um devolutivo pleno. E aí é que mora o detalhe, né? O que é exatamente o devolutivo pleno? E que então foi feita a consulta à Procuradoria, e a Procuradoria resultou nos pareceres 16, 17, 18 e 19, que são os pareceres para marcas também, desenho industrial, questões formais, e o 19 é o que mais importa para a patente em conjunto com o 16. Então, a questão do devolutivo, as questões de apelo serão devolvidas para o reexame do órgão revisor, no caso da segunda instância. Então, então essas foram as questões colocadas. Então, a pergunta que foi feita em relação a isso. Qual seria o limite do devolutivo pleno? Próximo, por favor, Léo. Então, esses limites, essas questões foram colocadas nesses pareceres aqui que eu acabei de falar. E assim, só para acompanhar, o 16, ele aborda as questões formais, é lá que vai estar a questão da famosa preclusão. Para o 17, que vai abordar marcas, o 18, desenho industrial, o 19, que entra com a questão de patentes. E depois dessa discussão que teve com tanto o INPI quanto a sociedade, né, inclusive com a participação da BAP, a gente tem o parecer 03, que flexibiliza as questões das emendas no quadro reivindicatório.
Os pareceres eles vão indicar, então, quais seriam esses limites na visão da Procuradoria sobre o devolutivo pleno. Próximo, por favor. Então, eu acho que assim, muita gente não é familiarizada com essas questões do direito, então eu vou falar como técnico, então desculpe se eu vou ser maçante para quem é advogado, tá? Então, o primeiro limite é a preclusão administrativa. A preclusão administrativa, ela vem lá ela é expressa, né, na Lei 9784, que é a Lei de Processo Administrativo, a LPA, que por acaso é posterior à nossa Lei de Propriedade Industrial, que é de 96. Então, para a LPA, as questões abarcadas em uma preclusão administrativa, elas não podem ser objeto de recurso. A questão é que o artigo 36, ele tem dois, né? A gente tem duas questões que precluem aí. Uma é, se o usuário não vem ao processo, né? Se ele não apresenta uma resposta à exigência de primeira instância, que é o despacho 6.1, não cabe recurso. O usuário perdeu a oportunidade. Isso está expresso no artigo 36, e lá no artigo 212, se vocês olharem lá de novo, não cabe recurso de arquivamento definitivo. Então, essa questão está resolvida ali. Mas a questão é, haveria preclusão sobre os pedidos da primeira instância quando o usuário se nega a cumpri-los? A visão da Procuradoria, sim. O usuário teve uma oportunidade de atender aquela exigência e acabou não cumprindo essa exigência. Tá? Não vou entrar nas outras questões e tal, mas é esse que é o sentido da preclusão. O usuário teve uma oportunidade, a primeira instância aponta para ele, faça isso, o usuário não cumpriu. Tá? Então, esse é o primeiro limite. Se a primeira instância foi claro, deu uma ordem para o usuário não cumpre isso, ele não pode fazer isso em sede de recurso, teria que ter feito lá na primeira instância. Segundo ponto, o próximo, o Léo, que é uma questão que vai apontar não muito para o usuário, mas principalmente aqui internamente no INPI, que é o princípio da pluralidade de instâncias, ou seja, a segunda instância só pode rever o que a primeira instância falou. A segunda instância não pode introduzir novos elementos, falar coisas que a primeira instância falhou, não falou, deixou de abordar, ou quando o exame chega na segunda instância, aquela questão perdeu relevância, mas tem outras questões, que é a famosa, no caso de patentes, a gente chama de ciência, que é o despacho 120, e no caso lá de marca seria o novo impedimento, né, o novo indeferimento. Então, e aqui tem várias questões, porque também a gente tem as questões de erros de procedimento, né, que a primeira instância, por acaso, falhou em não verificar alguma coisa, que leva a uma decisão equivocada, e seriam os vícios formais, a segunda instância fica impedida de sanar esses vícios em sede de segunda instância. Então, se a gente verificar alguma questão que leva a uma decisão que poderia ser equivocada, a gente precisa devolver esse caso para a primeira instância. Aqui eu coloquei um exemplo que é muito claro, assim, é uma questão simples de ver, de um erro em procedendo, seria: o usuário colocou lá 3 petições, né, cada uma com quadro reivindicatório, o examinador, por algum motivo, não viu a última e usou a primeira. Então, o examinador verificou um quadro reivindicatório, uma proposta de quadro reivindicatório que não era o quadro reivindicatório que o usuário pediu. O que acontecia antigamente? A segunda instância olhava o que era correto. A gente tendia lá e verificava, então a gente fazia esse saneamento na segunda instância. Isso não vai ser mais possível. Se a gente detectar isso e verificar que isso levou a uma decisão da primeira instância equivocada, a gente vai precisar apontar, aí devolver para a primeira instância para manter o princípio da pluralidade de instâncias. Isso também eu dei um caso mais simples, mas tem vários casos, por exemplo, que a gente faz um exame de atividade inventiva, que de alguma forma o requerente, o recorrente em recurso consegue superar, mas a gente vê que há outros documentos que não foram abordados na primeira instância. Então a gente precisa devolver que essa abordagem seja feita na primeira instância. Atualmente vocês estão acostumados à própria segunda instância fazer essa abordagem, mas ela não será feita, vai ser devolvido para a primeira instância fazer. Isso tem um lado muito positivo, tá? Para os usuários, que é importante que vocês saibam. Vocês terão a oportunidade da discussão acontecer em 2 graus. Antes acabava acontecendo só em 1 grau. A segunda instância abordava e ali decidia, usando o princípio do artigo 215, que a instância recursal é final aqui dentro do NPI.
Aí vai vir a outra famosa coisa que aparece nos pareceres da Procuradoria, que é a teoria da causa madura. Para quem não é do operador de direito, também é um novo princípio diferente, né? A teoria da causa madura, ela tem lá no CPC, que é uma forma de a segunda instância também não ficar devolvendo tudo, né? Nem a segunda instância administrativa, nem a segunda instância judicial. Se a gente verifica que aquela questão, embora a gente pode avaliar se aquela questão superada, se a gente já vê que ela está pronta para ser julgada definitivamente. Então, sempre que a gente, a segunda instância, verificar, olha, não tem a primeira instância falou que não tem atividade ventiva, a gente discorda, a gente entende que não tem mais o que ser discutido, a própria segunda instância vai fazer o deferimento dessa patente, que é o que era feito antigamente, que era a reforma da decisão, né? Então, a gente, atualmente, vamos ter dois novos elementos aqui, né? Um já existia, que era a reforma, que é o despacho 100. Agora, com aquele primeiro limite, junto com o segundo limite, a gente vai ter uma nova figura dentro do recurso, que é uma anulação da decisão da primeira instância e devolver o processo para que a primeira instância prossiga com o exame. Tá? Acho que é o importante, são os princípios que foram colocados nos pareceres e eles causam isso no processo administrativo da segunda instância do INPI. Próximo. Que isso tudo é para a gente chegar à nossa proposta de procedimento. E aqui eu tenho que deixar claro para vocês, porque meu foco não é fazer uma leitura aqui da resolução 010, mas é óbvio que ela aparece. A gente tem a disposição transitória lá no item 07, é o 7, né? Que vai falar que essa nova resolução só vai ser aplicada em sua totalidade para os recursos interpostos de pedidos que iniciaram o exame do dia 2/4, ou seja, que tiveram 6.1 ou 7.1 ali. Eles só podem ser aplicados para esses pedidos quando o recurso deles chegar. Ou seja, no mundo real, a gente vai ter esses recursos em setembro, a gente estava até falando aqui antes. Então, serão os recursos por volta de setembro que essa diretriz vai ser aplicada em sua totalidade. Enquanto isso, a gente está sob a égide das disposições transitórias, principalmente no terceiro parágrafo, em que vai falar que ela se aplica, a segunda instância vai fazer uma exigência pedindo para o requerente se explicar por que que aquela regra que está sendo nova está sendo quebrada. Então, as restrições que foram impostas no item 6.4, né, que é os limites ali, e a questão principalmente da preclusão, que está no item 6.5, a gente vai fazer uma exigência pedindo para que o usuário explique a impossibilidade técnica disso não ter sido feito ainda em primeira instância, tá? E a resposta para essa exigência é falar que a regra, eu já estou dando um spoiler, uma cola de como é que é a resposta. A resposta é falar que a regra mudou, né? A gente não tinha essa limitação. Por que que isso está sendo mantido assim? Porque isso é uma fase educativa da introdução da diretriz, tá? Para que toda a comunidade seja educada que questões de preclusão que caírem em preclusão não poderão ser resolvidas em segunda instância, simplesmente pelo cumprimento dela. Questões de preclusão, para quem é operador de direito, a única forma de recorrer disso é falar uma força maior, né? Alguma coisa de questão de força maior. E as limitações do 6.4 também. Então, esses itens, eles não estão sendo aplicados em sua totalidade. Tá? Bom, então vamos passar agora para o procedimento. Eu só falei esse adendo todo para vocês verem que esse procedimento está sendo pensado já nessa disposição transitória. Isso aí é o mapa do procedimento, que, assim, eu espero que para vocês fique fácil de compreender, como para minha equipe também aqui no INPI, a gente também está trabalhando com esse procedimento para a gente ter um fluxo aí. Vocês vão ver que eles têm uns M aí, eu nem quis tirar isso, porque aqui na segunda instância, os examinadores vão se guiar por esse procedimento, porque a gente tem vários modelos de pareceres. Eu acho, assim, infelizmente vocês não podem me interferir com a minha fala, mas eu acho que vocês já estão pegando pareceres, que a gente está aplicando o procedimento, e a gente tentou colocar esse parecer de uma forma bastante didática, para mesmo quem não vê esse procedimento já saber como é que o exame está sendo feito.
É fácil para vocês, é fácil aqui para a gente, então a gente está tentando manter essa linguagem até mesmo dentro dos pareceres. E cada situação leva um modelo, e a gente criou esses modelos aqui para tentar uniformizar a linguagem. Tá? Esse aí é o mapa geral, então nem adianta eu apresentar por aqui, porque nem eu consigo ver aqui também. Eu vou pedir para o Léo passar para o próximo. Então, a gente fez a divisão do recurso no mundo do processamento, do fluxo, né, em 3 etapas. A primeira etapa é aquilo que eu falei por alto para vocês. A gente precisa avaliar se teve algum vício formal, vício de forma, o erro em procedendo, as palavras que forem adequadas para isso. Ou seja, alguma questão foi deixada de ser vista pela primeira instância que leva a uma possível decisão equivocada. Então, a gente vai olhar isso. Isso aqui a gente também cairia nas questões que prejudicam a própria decisão, né? Por exemplo, o artigo 32, que não foi visto. Essas questões vão ser avaliadas nessa fase, a primeira fase. A gente vai olhar, a petição foi verificada, a petição correta, o quadro que era o quadro que o requerente queria, é o quadro que foi examinado pela primeira instância. A primeira instância deu os elementos para o recorrente se defender, né? Porque a nossa principal intenção aqui nessa fase é garantir ampla defesa contraditória. A primeira instância atendeu a esse quesito, a gente precisa garantir isso. E se a gente pode examinar a decisão, porque a decisão não está maculada por um vício formal, de procedimento, alguma questão nesse ponto. Então, essa etapa do processo é isso. Geralmente, essas questões com vícios formais, a segunda instância não pode prosseguir. Então, a gente vai ser obrigado a anular a decisão, a recomendar ao presidente que anule a decisão, né, que é a decisão do presidente, e para que volte a primeira instância para ela que faça esse saneamento. Tá. No mundo real e fazendo os testes, né, porque a gente está, enquanto estava tendo essa discussão toda, a gente precisou fazer testes nisso. Algumas questões, se a gente conseguir avançar, mesmo com esses vícios, para uma solução favorável para o usuário, a gente vai avançar. No mundo real, a gente vai tentar fazer isso desde que não prejudique o usuário. Então, essa questão aqui a gente já viu que precisa fazer uma certa flexibilidade caso leve a uma decisão favorável para o usuário. Se a gente não conseguir fazer isso, a nossa única solução é devolver. Tá? Próximo, por favor. Aqui seria o chamado no direito, né, seria o erro indicando, ou seja, a primeira instância, com aquela proposta de quadro, aquele quadro que foi apresentado para a primeira instância, poderia ter tido outra decisão, ou essa decisão da primeira instância estaria equivocada? É basicamente a pergunta que a gente vai fazer aqui. Ou seja, a segunda instância vai olhar o quadro que foi indeferido, com base nas alegações do requerente, vai decidir se aquela decisão se mantém ou não. Então, aqui tem uma questão muito importante, que é bom que os usuários entendam. O quadro principal do recurso é o quadro do indeferimento. O quadro que vier na petição de recurso é sempre um quadro alternativo. A gente não vai focar nele igual a gente fazia. Aqui é porque eu não fiquei falando, mas antigamente é isso que eu preciso que os usuários comecem a mudar a forma de fazer as petições de recurso. A petição de recurso é muito focada no quadro que vai vir no recurso. Não. O usuário tem que falar por que não concorda com aquele indeferimento. Façam isso. É lógico que nessa fase transitória a gente está tentando trabalhar com essas petições assim, mas tem petições que estão totalmente focadas, parece que elas concordam com o indeferimento. Isso tem sido trabalhoso para a gente da segunda instância trabalhar. E assim, a gente fez várias exigências pedindo para o usuário fazer isso, e a gente está vendo que os usuários estão começando a entender. Tá? Então, essa é a segunda etapa. Se a gente chegar e verificar que não concorda com a primeira instância, muitas vezes porque o usuário traz argumentos, traz dados comparativos que levam o mais fácil, a questão mais comum, né, que é a atividade ventível. Então, a gente vai. Aí, a nossa próxima etapa é: eu não concordei com a primeira instância, justifico, né, motivo, que é obrigatório, que é a motivação do recurso. A gente tem que decidir se vai aplicar a causa madura ou não. Então, a gente vai verificar e ver se aquela questão ainda tem elementos que não foram discutidos. Se não tiver, a gente decide pela reforma, né, que seria o despacho 100.1. Se não, a gente devolve para a primeira instância.
Com o tempo também a gente descobriu uma coisa também, que a gente já criou uma nova figura, a causa quase madura. A gente vai ter aquele pedido que a primeira instância falou as questões principais, mas a gente discute a primeira instância, reforma, mas aquele quadro ainda tem um problema de 25, tem alguma questão que a gente precisa verificar. Então, é uma questão que a gente, uma causa quase madura que a gente ainda vai poder corrigir aqui na segunda instância fazendo exigência. Então, acaba a figura da ciência em segunda instância, que era o despacho 120, mas a gente continua adotando o 121. Então, se tiver uma questão que não precisa de diligências com o usuário, eu não vou ter que ficar discutindo, o usuário me mostrar, me argumentar, entrar muito nessa dialética, a segunda instância vai resolver. Tá? Terceira etapa, que é a última, Léo. A terceira etapa passou a primeira etapa, não teve erro de forma, de procedimento e tal. Passou a segunda etapa, a gente viu que a primeira instância estava correta na aplicação, no entendimento que ela da decisão dela sobre aquele quadro que foi apresentado durante a fase da primeira instância. Então, a gente vai tentar verificar se dá para ir além, né? Que é normalmente, isso aí eu já falo porque já teve teses mostrando isso, que foi Você ficou meu, mudo. fechou aqui, ficou mudo, mas voltei. Então, essa terceira etapa, então a gente verifica se verificou que não teve nenhum erro na primeira instância, nenhum equívoco na primeira instância, a gente vai avaliar se há possibilidade de ir além, né? Se é possível a gente verificar, a gente ter outra ideia sobre aquele pedido, alguma restrição, alguma questão que pode ser feita, seja por uma proposta do próprio usuário, com o quadro que ele apresenta em segunda instância, ou seja por nós, tá? Então, a gente tem dois cenários aqui. Assim, a segunda instância só vai fazer exigência se ela levar a uma causa madura. A gente não vai fazer uma exigência para levar a questões que ainda vão continuar a discussão. Então, por exemplo, esse exemplo aqui é o que é o mais claro para eu dar para vocês. Um pedido foi indeferido pelo artigo 10, né? Seja 10 nono, 10 oitavo, alguma coisa. Primeira instância só falou de 10 oitavo. Se o usuário apresenta um quadro tirando 10 oitavo, a gente vai aceitar esse quadro, porque ele contorna o que a primeira instância falou, só que a gente sabe que não, o resto da matéria não foi examinado. Então, a gente é obrigado a devolver para a primeira instância fazer esse exame. Agora, se o usuário não apresentar esse quadro, essa proposta, não vai ser a gente que vai fazer essa proposta. Tá? O pedido vai continuar indeferido por causa disso, pela questão 10 oitavos. Tá? Heleno, Tá? Diga. deixa eu te pedir aqui um help aqui. O pessoal informou aqui que picotou muito na terceira etapa. Você pode repetir? Posso. Obrigado. Vamos ver se vai. Vamos lá de novo. Então, é igual o telefone do WhatsApp, que toda hora tem que ficar repetindo. Mas, então, vamos voltar para o zero aqui da terceira etapa, né? A primeira etapa, como eu falei para vocês, a primeira e segunda etapas é voltada para verificar o que a primeira instância fez. Na primeira etapa, a gente verifica as questões formais, verifica os vícios de forma, vícios de procedimento, vê se a primeira instância deu toda a ampla defesa contraditória, vê se viu as petições corretas, essas coisas. A segunda etapa é verificar o exame que a primeira instância fez com aquele quadro que a primeira instância teve para examinar, se a gente concorda ou não concorda frente às alegações do usuário, tá? Do recorrente. Tá. Se a primeira e a segunda etapa a gente continua concordando com a primeira instância, a gente vai para uma terceira etapa que é possível aquele pedido existir, ser patenteável, se alguma restrição tivesse sido feita agora na fase de recurso? E aí a gente tem dois cenários. Um é a proposta de quadro do usuário, do recorrente, ou uma proposta nossa, da segunda instância. O que eu estava falando e que picotou é que se essa proposta vier daqui da segunda instância, do colegiado da segunda instância, essa proposta tem que ser para decidir o recurso por uma reforma. A gente vai sempre fazer uma exigência para levar uma causa madura. O usuário, não, ele não está restrito a isso. Então, vou dar um exemplo prático disso. Um pedido foi indeferido com o artigo 10 oitavo. Né? O cenário 1.
O usuário apresenta um quadro na segunda. A gente concorda com a primeira instância estava correta, né? Aquele quadro realmente tinha 10 oitavos. E a primeira instância só falou de 10 oitavos, tá? Eu estou falando nesse cenário hipotético. Chegou na segunda instância, o usuário verifica isso, passei pelo erro de procedimento, passei pelo o erro de julgamento, né, que é a segunda etapa, não vejo que a primeira instância estava correta na sua decisão, a gente vai olhar esse quadro, o usuário tirou a restrição ao artigo 10 oitavo, ou seja, não tem como a segunda instância manter essa decisão. O que a gente vai fazer? A causa não está madura, isso volta para a primeira instância e continuar o exame, para verificar o oitavo e 13, fazer a busca, né? Fazer as outras questões. Tá. O outro cenário é, o pedido foi indeferido por o artigo 10, o 10 oitavo, e o usuário não apresenta uma proposta de quadro na segunda instância. O indeferimento vai ser mantido, porque a gente não vai fazer uma exigência que leve a uma causa não madura, ou seja, o usuário teria que ter agido aí para tirar esse apontamento. Tá? Mas isso não é o mundo maior das questões. O maior mundo das questões é o seguinte: são os pedidos com atividade inventiva, em que, à medida que o usuário restringe, a apuração daquela invenção fica mais clara. Então a gente vê que a verificação, que a invenção que estava focada numa questão que a primeira instância abordou, quando chega na segunda instância, aquilo não foi completamente abordado pela primeira ou não foi o foco da primeira instância. Que são essas reivindicações, os múltiplos pedidos, né, que às vezes a invenção parece que está numa reivindicação principal, mas ela acaba estando uma dependente. Então, é isso que os 94% dos casos acontece, é por isso que a segunda instância reforma a maioria dos casos. E nesse caso, a gente vai ter que decidir se aquela matéria acabou sendo abordada pela primeira instância ou não, e decidir se aquela causa está madura ou não. Fazendo um resumo para vocês, tá? Sempre que essa questão chegar e o requerente conseguir delimitar, principalmente nos requisitos de patentabilidade, na novidade, atividade inventiva e tal, a gente ainda pode fazer exigências, né? Eu vou falar que a causa também está madura quando a gente tiver que falar só de 24 e 25 e fazer restrições diretas para o usuário. A segunda instância não pode entrar em diligência com o usuário. Eu não posso falar, a primeira instância falou de D1, mas eu vi aqui um D2 que é outro impedimento para atividade inventiva. Segunda instância não vai fazer esse papel. Esse papel vai ser da primeira. É a primeira instância que vai dar que vai avaliar isso. Então, a segunda instância vai encaminhar, sempre que chegar numa situação dessa, vai encaminhar que a primeira instância veja a situação. Se a segunda instância verificar que a causa está madura, ou seja, não vê nenhuma restrição, além das que a primeira instância falou, que devam ser abordadas, a segunda instância vai sugerir a reforma, né, daquele caso, que vai ser o despacho 100.1. Nos casos que não tiver solução, continua a manutenção de indeferimento. Eu fiz assim um apanhado geral, porque eu não vou ficar aqui acompanhando cada um dos quadrinhos com vocês, não, mas eu acho que está bem, assim, eu espero. As dúvidas que vierem, eu acho que vão sanear para você, fica mais claro o que vai acontecer. Aqui é um resumão, do que está mudando de fato, né? A primeira questão que eu vou chamar a atenção, os usuários precisam ajudar a segunda instância. Ajudem a gente a ajudar vocês. O usuário precisa colocar nas razões recursais o que ele está querendo, o que ele quer. Se ele quer que anula a decisão, aponte os erros de procedimento, os erros formais, os vícios de saneamento e dê opções para a segunda instância. A segunda instância se sente mais segura quando o usuário aponta aquilo e a gente pode avaliar aquilo ou não. Porque a segunda instância também não vai ficar procurando questões que o usuário não se defende. É lógico que, pelo princípio de autotutela, se algo se mostrar muito relevante, a gente não vai deixar de falar, mas é mais seguro que o usuário aponte. Tá? O outro ponto é que os usuários, né, a segunda instância precisa que os usuários foquem no indeferimento. Falem a sua irresignação com a razão do indeferimento. O que acontece muito é que os usuários apresentam as petições já falando do quadro novo. Então, eu nem sei, a gente fica tentando pescar quais são os motivos que o usuário não concordou com a primeira instância. Lógico que às vezes é muito fácil, às vezes, mas tem casos que não são. De um modo geral, a gente consegue fazer isso, mas em alguns casos isso não é uma tarefa fácil para a gente.
A questão maior, né, é a questão da preclusão, ou seja, exigências não cumpridas em primeira instância, totalmente cumpridas de forma adequada, elas não poderão ser cumpridas em segunda instância. Enquanto elas estiverem nas disposições transitórias, a gente vai verificar isso, vai dar uma chamadinha, vai fazer uma exigência pedindo que mostrem essas impossibilidades técnicas, por que que não foi cumprido, tal qual está escrito lá no item 7 das disposições transitórias. E a resposta é essa, olha, naquele momento, eu não, o princípio da preclusão não era aplicado e pronto. Agora, um outro ponto que é importante é que, várias vezes, assim, essa exigência tem problemas. E aí, lá no item 6.5, a gente já elencou quais são os motivos da segunda instância não concordar com essa exigência, e o usuário é bom que se oriente por aquilo na hora da sua defesa. Porque a gente, para falar que tem uma preclusão da segunda exigência, tem que ter uma exigência clara, fundamentada, motivada, que permita o usuário cumprir essa exigência, né? Então, essa questão também é avaliada. Não se foquem tanto na questão da preclusão, porque várias exigências nem têm preclusão, porque elas não estão tão claras assim. Só para vocês lembrarem que tem situações assim. O outro ponto é que isso representa 10% dos recursos, tá? A gente já fez um levantamento aqui dos recursos que nós temos, somente 10% vem de uma exigência não cumprida em primeira instância. Tá. O outro ponto que eu já falei para vocês é o quadro reivindicatório do indeferimento é sempre o quadro principal. É ele o quadro que a segunda instância vai tentar avaliar e vai ser objeto do recurso. A gente só entra nos quadros propostos da segunda instância quando a gente verificar que esse quadro não é capaz. Às vezes a gente vai fazer exigências, tanto se a gente achar que o quadro do indeferimento é melhor para partir da exigência, a gente vai fazer isso. Às vezes, o quadro proposto pelo usuário também pode ser origem dessa exigência. E, por fim, as disposições transitórias é um ponto que está ali no parágrafo, no quadro anterior, mas eu não falei. Vocês já devem ter percebido, a gente não está fazendo nenhum indeferimento direto. Por quê? Essas disposições transitórias, quando a gente estava conversando internamente, a gente ficou muito em dúvida de como iria aplicar, né? Porque o usuário que não tiver feito o aditamento, né? Só que assim, a gente entendeu que a gente começou a pensar em fazer essa exigência para todos os processos. Só que aí a gente decidiu o seguinte: não, a gente vai tumultuar, às vezes nem precisava que o usuário se manifestasse, porque aquela petição dele já é suficiente para a gente decidir o recurso. Então, a gente decidiu o seguinte: só faremos exigência dos recursos que a gente pretende manter o indeferimento, para a gente ter uma economia, uma inteligência no que está fazendo. Né? Então, a gente só vai fazer exigência nesses casos e nos casos de exigência normal, né, que a gente está pedindo alguma restrição. Mas vocês verão algumas exigências que é, na verdade, uma sinalização de indeferimento para o usuário ter a oportunidade de complementar as suas razões, considerando todo esse arcabouço legal da Resolução 010. E isso a gente ampliou para mesmo os casos que tiveram aditamento, porque a gente percebeu que esses aditamentos, na verdade, muito poucos abordaram algo técnico. Eles ficaram muito mais falando que não concordam com o parecer. Então, para evitar maiores discussões, a gente preferiu fazer exigência sempre em todos esses casos, para dar um pouco a segurança jurídica que a gente acha que seria suficiente para isso, tá? Então, são os pontos principais. Eu sei que eu não consigo abordar tudo aqui, então vai vir muito das perguntas de vocês, tá bom? Obrigado. Helena, Ô, muito Léo, obrigado. algumas pessoas Oi. ainda reclamando de conexão. Vale verificar se está tudo ok. Tá. É, estamos aqui tentando, é algo na região sudeste, enfim, um problema acima do que a gente está conseguindo resolver, mas, Helena, te agradeço mais uma vez pela apresentação clara, direta e objetiva, principalmente do que vai ser feito, que eu acho que é o que a gente agora aqui está preocupado em entender, e tem algumas perguntas que vão diretamente sobre esses aspectos. Ah, peraí, vai ser assim? Porque vai, então a gente vai tentar passar para você essas perguntas. Tatiana, se você quiser ir já colocando a sua, tá? Enquanto eu vou fazendo só um breve Bem, comentário que eu acho que é importante a gente lembrar, Helena, eu anotei aqui alguns pontos. Essa diretriz, na verdade, todo esse histórico, desde
de dezembro do ano passado até agora, teve participação, né, das associações, de ABAP, como o Gabriel falou no início, e passou pela avaliação da ABAP, sem dúvida, e a discordância da ABAP, tá? Para não parecer que a gente chancelou, está de acordo com... Desculpa, bati aqui no meu espaço, com essa mudança que o INPI de interpretação, né? Aqui, essa é a lógica. A gente tem uma lei desde 1996 e o INPI mudou a interpretação e tem todo o embasamento, se é correto ou não, jurídico, que o INPI utiliza como a base para tratar dessa maneira. E a gente, obviamente, discordou com o embasamento jurídico, mas aí é a discussão jurídica que a gente não quer ter aqui. Barra política. Até colocaria um política aqui no meio, porque isso entraria a lógica do artigo 32 em si, todas as discussões, longas discussões que tivemos durante a vida, desde da Resolução 93 e tudo isso, essa PL, né, e algumas PLs que falaram do artigo 32, inclusive tem uma, também não vamos falar dela porque é tema de outra conversa. Então, tudo gira em torno do artigo 32. Tatiana, eu não vou ler seu currículo agora para a gente ganhar tempo e não perder Não, aqui também concordo. e todo mundo também já te conhece. Você poderia já começando a falar. E outro tema, Helena, que eu acho também que a gente precisa deixar claro, é que você usa algumas palavras que a gente entende na visão do INPI de permissão. Ah, porque o examinador permitiu, o examinador definiu, e a gente sabe que não é o examinador que permite ou define. O examinador analisa, de acordo com a legislação, né, o que ele entende como o que está certo e o que está errado. O 6.1, e aí eu acho que isso é muito claro, assim, realmente, dificilmente o examinador vai permitir ou definir algo só se ele errar, né? Mas, teoricamente, o que vem no 6.1 é muito mais fácil de entender, corrigir, e se não for feito, eu acho que realmente na segunda instância, que você comentou que é a grande minoria, né? Assim, por alguma razão o usuário não quis fazer. E aí a gente tem que analisar o porquê que não quis fazer. Agora, essa permissividade aí com relação ao 7.1 para falar de atividade preventiva, isso é uma linha muito tênue de quem está certo ou quem está errado pela própria lógica do que é atividade inventiva, do técnico no assunto, né, da subjetividade da interpretação do que é. Então, eu não vou falar disso, até porque a nossa ideia não é essa, mas a primeira instância vai precisar mexer um pouquinho também a lógica de como vai tratar, porque não pode um 7.1 não respondido, da maneira que o INPI, no caso aqui, queira permitir, não concordando, foi para a segunda instância e ponto, acabou. Então a gente vai precisar realmente conversar, mas aí é com a primeira instância, sobre isso. Tatiana, desculpa, por favor, a palavra é sua. Não, imagina. Também, se quiserem me interromper e colocar alguma questão, fiquem à vontade. Bom, eu posso ir comentando, tá, Léo? Que já vou Ah, adiantando pode, alguma pode ir, coisa. pode ir. Que eu não precise, assim, de suporte do Hum. slide, mas reforçando aí a contribuição e participação da ABAP, eu mesma e o Leonardo fomos convidados a participar do grupo, integrar o grupo. Obrigada, Léo. Integrar o grupo que participou de algumas reuniões no INPI, inclusive com a participação da Helena, evidentemente. E aqui eu trouxe, então, na agenda, eu vou pontuar essa contribuição da ABAP em alguns momentos, não de forma exaustiva, sei que a ABAP tem acompanhado, é, tem interagido e contribuído em outras oportunidades e de outras formas também, mas vou trazer em seguida para o Heleno, e se tivermos tempo suficiente, mas algumas questões e dúvidas que eu já tenho junto à minha prática aqui no escritório, e que possivelmente muitos de vocês que estão nos assistindo também compartilham dessas dúvidas comigo. O Léo, pode passar, por gentileza. Aqui, então, lembrando, né, a sequência de acontecimentos, o parecer 16, 17, 18 e 19 surgiram no final do ano de 2023, em dezembro. Não foi fácil para nós, né, representantes legais dos nossos clientes, porque foi uma época difícil, ingrata, final de ano, todo mundo preocupado com previsão orçamentária,
boom de serviços vindos dos nossos clientes, que sempre ocorre nesse último mês. E aí, em seguida, vem uma série de modificações, né, em sequência. Felizmente, a gente agradece, mas isso certamente tumultuou a comunicação com os nossos clientes. Porque em seguida veio o parecer 3, que eu estou com a colinha aqui, foi em fevereiro, final de fevereiro, a portaria 7 em março, a portaria 10 também em março, a primeira no dia 5, a segunda no dia 19. Então, assim, a cada intercorrência dessa, vocês devem perceber que a gente preparava newsletters, mandava para os nossos clientes, vinha uma chuva de dúvidas por parte deles, e quando você estava para responder, a coisa já tinha mudado, né? Então, assim, não foi nada fácil. Lembrando a todos vocês que nessa ocasião ocorreram outras mudanças também, uma relacionada ao pagamento de anuidades, teve aquela mudança na fila de exames, né? Isso tudo ocorreu por essa ocasião. Aqui eu coloquei esses dois logos da ABAP para representar duas intervenções importantes da associação, né? Quando a gente conseguiu a flexibilização das emendas voluntárias do quadro reivindicatório, isso muito claro por disponibilidade, disposição, né, do INPI em discutir esse tema conosco e levar essa nova consulta para a Procuradoria, que então deu um caminho novo para essa questão, né? E, novamente, na portaria 7, entre a portaria 7 e a portaria 10, a questão das disposições transitórias e finais, que também se conseguiu pelo menos um caminho de possível solução. Léo, por gentileza. Não vou repetir, né? O Heleno já fez essa listagem para todo mundo recordar a ordem dos acontecimentos. Vejo muita gente confundindo tudo, parecer com portaria, ainda tiveram os despachos decisórios que chegavam, né? Conferindo efeito normativo aos pareceres. Então, só para quem ainda não está habituado, os pareceres eles foram preparados e encaminhados ao INPI, à CGREC, e eles foram preparados pela Procuradoria Especializada do INPI. Em seguida, após repetidas consultas da própria CGREC para a Procuradoria, as decisões foram mudando e, por fim, a Portaria 7 chegou para consolidar tudo isso numa espécie de diretrizes de exame de segunda instância. E a 10 só teve aquela pequena alteração nas disposições transitórias e finais. Pode mudar, Léo. De novo, né, o parecer 16 chegou com todas aquelas definições formais, que obviamente não são novas, conhecidas, né, do ambiente jurídico, mas eles foram trazidos para a mesa, para essa discussão, as questões do duplo grau de jurisdição, da teoria da causa madura, da preclusão administrativa, e isso tudo a gente, volta e meia, tem que voltar a colocar aqui para entender o background de todas as decisões, né, do INPI. Primeiramente, o duplo grau de jurisdição, como o Heleno já falou, ele garante às partes, então, essa reanálise de uma determinada decisão, né? Isso normalmente por uma instância superior, mas necessariamente por um órgão diferente daquele que proferiu a decisão. Isso é um direito do requerente, do recorrente, que ele tenha uma segunda opinião sobre uma determinada questão controversa, né? Então, daí advém a questão que o Heleno colocou, que a segunda instância não vai aceitar fato novo, porque ela está ali justamente para reanalisar, revisitar o tema que já foi debatido na primeira instância, e não para analisar em primeira mão algum fato novo. E aí entra esse conceito de fato novo ou inovação recursal, que é mencionado, acho que em quase todos os pareceres, né? E aí começam a surgir as dúvidas. Nessa ocasião, surgiu a dúvida se um novo quadro reivindicatório seria um fato novo. Lembrando que nessa ocasião, no primeiro parecer,
não se aceitava o quadro reivindicatório emendado, nem se ele fosse mais restrito no seu escopo em relação ao quadro reivindicatório indeferido, né? Vieram outras questões também. Será que novos dados e resultados de testes para sustentar a atividade inventiva também seria considerado fato novo? E novos argumentos também seria fato novo? E um novo pleito, quando você, até o Heleno mencionou, começa a redirecionar a sua sustentação para uma outra direção, né? E veio a determinação que, se detectado a presença desse fato novo, a segunda instância se comportaria de algumas maneiras a depender da ocorrência, né? Então, fica a dúvida, viria, então, o indeferimento definitivo? Seria uma exigência em grau de recurso? Ou, finalmente, a segunda instância desconsideraria o segundo grau, o segundo quadro apresentado e passaria a analisar e tomar a sua decisão com base no quadro reivindicatório indeferido, né? Léo, pode passar. Com base no conceito de preclusão administrativa, também surgiram as outras determinações e as outras dúvidas que vieram junto, né? Então, é aquilo que o Heleno explicou, que se um pleito ele deveria ter sido apresentado em determinada oportunidade e não o foi. Aliás, isso aqui, esse trecho eu retirei do próprio parecer 16, tá? Do item 28. Tal pleito não pode ser mais apresentado. E mais, tal pleito, ainda que tenha sido apresentado em recurso, não pode ser conhecido na instância recursal por força da preclusão. Então, o Heleno colocou, e essa realmente é o contexto que está por trás de todas essas decisões e orientações da Procuradoria, é que o recurso não é uma oportunidade de continuação do exame, né? Aliás, isso existe nos Estados Unidos com aquele RCE, né? Que muitos de vocês conhecem, mas não é a situação que está se colocando aqui. Então, por exemplo, o prazo não será devolvido, né? Então, se houver um vício de representação, ou seja, falta de apresentação da procuração devida no prazo de 60 dias, e essa questão for parar, então, em segunda instância, havia um certo hábito no passado de se aproveitar a oportunidade do recurso para apresentar finalmente a procuração devida. E isso é que foi deixado claro aqui, gente. Eu não estou colocando a minha opinião, se eu concordo ou não concordo, nem discutindo a legalidade dos atos. Eu, como participei junto com o Leonardo e muitas outras pessoas representando a BAP, o BPI, eu participei de algumas reuniões, estou passando a orientação técnica de como proceder e do que será ou não aceito a partir de agora. E aí vem que, essa eu acho que foi a decisão mais controversa, uma delas, né? Mas aqui a exigência de primeira instância não poderá ser cumprida na fase recursal, né? Apenas nas exceções super justificadas de justa causa, né? Então, botei aqui um asterisco que o recorrente, se optar por não cumprir a exigência, deve alegar em recurso que aquela exigência foi desnecessária, indevida ou faltou clareza, ele não conseguiu, então, cumprir porque não entendeu o que estava sendo solicitado, e esses são alguns dos argumentos que podem ser levados no seu recurso. Léo, pode mudar. E aí a questão que eu trago aqui também, Helena, é que quando você chega numa situação de decidir comprar a briga e de fato, não cumprir a exigência determinada pelo examinador em primeira instância e levar essa discussão para a segunda instância, é porque o depositante está fazendo uso do seu direito de obter uma segunda opinião, de novo, usando o conceito de duplo grau de jurisdição, direito ao contraditório e a pluralidade de instâncias, né? Mas quando ele chega no recurso, e finalmente na segunda instância, para apreciação, então, na segunda instância, existem duas possibilidades, evidentemente. A segunda instância pode concordar com o examinador, pode discordar do examinador, né? Então, se a segunda instância, perdão, discorda do examinador,
pelo que a Helena mostrou, ele não, né? A segunda instância vai fornecer algumas possibilidades para contornar essa situação. Uma delas, se a causa estiver quase madura, ele formula uma exigência em grau de recurso que, se cumprida, a decisão de indeferimento será reformada, né? Ou ele devolve o processo para a primeira instância, para a correção de algum vício formal, legal e etc. Ou, terceira possibilidade, ele próprio decide e reforma da decisão de indeferimento e está resolvido o problema. A questão é quando a segunda instância concorda com o examinador, né? Portanto, discorda do depositante. E aí eu vejo que não há um equilíbrio nas situações oferecidas para possíveis soluções. Por quê? Se eu coloco aqui uma situação bem prática como exemplo, o examinador pediu que eu inserisse a reivindicação 5 dependente na reivindicação 1 independente como forma de restrição do escopo de proteção e assim superar alguma eventual anterioridade. Se eu discordo disso no primeiro momento, na primeira instância, e quero ouvir a opinião da segunda instância a respeito disso, eu teria que ter o direito, se a segunda instância concordar com o examinador, de eu poder ou voltar atrás e finalmente cumprir aquela exigência, ou, evidentemente, sustentar o meu argumento mais uma vez e, eventualmente, até levar essa discussão para a esfera judicial. Mas ficou claro para a gente que essa exigência, em primeira instância, não poderá ser cumprida de jeito nenhum por força da preclusão na sede recursal, e entendi que o processo não será devolvido à primeira instância. Então, entendo que o depositante fica sem solução. Eu até pergunto aqui, qual será o resultado disso? Esse caso vai ser indeferido definitivamente? É possível, né? E eu ainda tenho que amadurecer essa ideia que eu coloquei aqui em amarelo, em destaque, mas é algo que eu venho pensando e vou conversar aqui com meus pares, mas é possível que isso resulte num aumento expressivo do número de depósitos de pedidos divididos. Porque se eu compro uma briga com o INPI, que eu sei que ou eu vou vencer, ou eu vou perder tudo, todo o direito sobre o meu pedido de patente, é possível que eu queira garantir uma alternativa no pedido dividido, né? E é algo que eu sei que o INPI não quer de jeito nenhum, porque o que está por trás disso tudo aqui é o aumento da produtividade e da velocidade com que o INPI dá as suas decisões. Léo, por favor. Aqui eu trouxe, de novo, o artigo 36 da LPI, no parágrafo 2º, né? Todo mundo está familiarizado, mas vamos lembrar que está escrito que, respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada a sua formulação, e havendo ou não manifestação sobre a patenteabilidade ou enquadramento, dar-se-á prosseguimento ao exame. Eu sublinhei aqui o ou não, porque era uma prática comum, quando a gente não recebia instrução a tempo de nossos clientes, optar por não apresentar resposta a uma manifestação 7.1. E isso ocorrendo, o pedido era indeferido, e aí sim, na ocasião do indeferimento, eu apresentava quadro reivindicatório, apresentava argumentos que aí o meu cliente teve tempo suficiente para compartilhar. Isso hoje, para mim, já é uma preocupação. Não sei como proceder. E coloquei aqui, se nenhuma manifestação for apresentada em resposta ao 7.1, esses argumentos a favor da patenteabilidade, se apresentados em sede recursal, serão considerados fato novo ou inovação recursal, de novo? Ou será alegada preclusão, ou seja, eu tive o meu momento de apresentar a argumentação no 7.1, não o fiz, agora está intempestivo, né? Então, é outra questão, botei até aqui, que o duplo grau de jurisdição, para mim, estão se misturando com preclusão já, né? Nessa confusão. Léo, o parecer 3, vocês que acompanharam, ele finalmente trouxe a flexibilização quanto à redução do escopo do quadro reivindicatório.
e de que forma. Na verdade, a Procuradoria do INPI transferiu para a instância recursal a competência para avaliar se aquela matéria é ou não um caso de fato novo ou inovação recursal. A justificativa que a Procuradoria deu para transferir essa responsabilidade foi que essas questões eram de ordem técnica e que escapariam, portanto, da competência da Procuradoria, né? O resumo, então, que veio a partir disso, no parecer 3, é que reduzir o escopo do quadro reivindicatório do pedido de patente não caracterizaria novo pleito e, portanto, poderia ser aceito. Isso, claro, porque atenderia ao interesse público, já que eu estaria, então, colocando matéria em domínio público. Uma dúvida que eu fico, Helena, é que se eu apresento um quadro reivindicatório mais restrito, e, portanto, não é um fato novo, mas se esse quadro reivindicatório, no fundo, no final das contas, ele acaba cumprindo a exigência de primeira instância, eu não sei se ele será aceito ou negado por conta da preclusão. Então, aí é outra dúvida que eu compartilho com você, Léo. Pode passar, Léo. A portaria 7, como eu disse, chegou para resumir toda essa discussão, que começou lá em dezembro de 2023. Portaria 7 chegou no início de março de 2024. E aí, lembrando, como falei no slide anterior, que a competência para a determinação do que é fato novo foi transferida para a segunda instância, então a segunda instância listou, descreveu, resumiu aqui na portaria 7 todas as suas determinações e interpretações sobre fato novo. Então, primeiro, não será admitido recurso genérico, como mero protesto por novo julgamento, ok? Isso tinha sido já mencionado pelo Heleno. Haverá uma necessidade de nexo causal entre as alegações do quadro reivindicatório, alterações do quadro reivindicatório, perdão, e as objeções da primeira instância, e somente poderão ser apresentadas modificações restritivas do quadro reivindicatório indeferido. E essas restrições, se ocorrerem, deverão estar previstas em reivindicações dependentes. Portanto, matéria do relatório descritivo não será aceita para a execução da restrição do quadro. Eu, sinceramente, não sei de onde isso foi retirado, porque eu li todos os pareceres mais de uma vez e não há qualquer sugestão por parte da Procuradoria que a interpretação de fato novo tome essa direção, né? Isso, evidentemente, causa até alteração na forma com que a gente vai orientar nossos clientes, eventualmente, porque é sabido que quando se fazia o requerimento de exame, havia a orientação de possivelmente restringir o tamanho do quadro reivindicatório, reduzir o número de reivindicações, já que a taxa de exame era proporcional ao número de reivindicações. Hoje eu já não sei se eu oriento mais meu cliente dessa maneira, né? Porque eu preciso manter uma previsão de reivindicações dependentes para, eventualmente, no futuro, na fase recursal, eu ter matéria para trabalhar e restringir o meu quadro. Não será admitida a solicitação de mudança de natureza. E, finalmente, aquela dúvida, até que eu coloquei no primeiro slide, dados e documentos para sustentar a atividade inventiva podem ser admitidos em fase recursal, o que é, evidentemente, bem bacana, né? Léo. A portaria 7, então, fala já das disposições transitórias e finais. O recurso que tiver sido interposto até 1º de abril de 2024 e que não se adequar às novas diretrizes sofrerá exigência. E lembrando, vocês acompanharam que o despacho decisório falava na adequação do pedido dentro desse prazo, por meio de um aditamento, né? E aí os interessados deveriam apresentar esse aditamento até essa determinada, esse prazo, né, que era de 60 dias a partir da aplicabilidade da portaria. Léo, e aí, para a portaria 10, houve mudança nas disposições transitórias e finais,
embora ainda, na minha opinião, tenha ficado um texto um pouco confuso, que trouxe uma certa incerteza de como proceder, talvez até para nós que participamos da reunião, a gente entendeu um pouco melhor qual era o caminho a ser adotado, mas eu fico imaginando quem leu esse texto pela primeira vez na Portaria 10, né? E o texto, então, revoga a Portaria 7, substituindo ela, e coloca que, na ausência da petição de aditamento, poderá ser admitido e provido o recurso oriundo de pedido de patente, cujo primeiro despacho de exigência ou ciência, então 6.1, 7.1, ocorrer até 1º de abril de 2024. Em tal caso, caberá ao recorrente, mediante cumprimento de exigência formulada pela CGREC, justificar e comprovar a impossibilidade técnica de adequação às diretrizes, né? E a subjetividade aqui, eu acho que fica só por conta desse trecho, né? O que é impossibilidade técnica de adequação? É claro, assim, acho que a tentativa da ABAP, a BPI, de modificar o texto anterior e colocar algo nesse sentido foi porque os recursos que já tinham sido apresentados e estavam aguardando uma decisão por parte da segunda instância do INPI. Alguns deles até sido apresentados há muito tempo atrás, posso dizer até anos atrás, né? Nessa situação, perdão, que entrou aqui uma mensagem. Nessa situação, o recorrente, o requerente, ficava realmente sem alternativa porque ele já tinha descumprido alguma exigência em primeira instância, por exemplo. Ele já não teria reivindicação dependente suficiente para restringir o seu quadro reivindicatório, por exemplo, e por aí vai, né? Então, ele pode alegar que ele já tinha tomado algumas ações anteriores a essa mudança que agora o comprometem e impedem que ele tenha alternativas para superar eventuais objeções, né? Eu acho que essa é o pedido de esclarecimento por parte da segunda instância. Lembrando aqui, o Heleno já falou, mas vale frisar para quem não entendeu totalmente, para todos os pedidos de patente cujo primeiro despacho de exigência ou ciência tenha sido publicado na RPI até 1º de abril de 2024. Não é a data de resposta às exigências, não, tá? É a publicação dessas exigências. Então, na verdade, a gente conta 2 de abril, aí maio, junho, julho, 2 de julho, justamente, a gente marcou aí a data, né, Léo, sem querer, mas foi a coincidência, porque seria o vencimento do prazo aí ontem, né, dessas exigências que foram formuladas até essa ocasião, tá? Pode virar, Léo, mas eu acho que eu acabei. Ah, não, eu trouxe sim um trecho aqui, copy and paste, de um parecer técnico que aqui no escritório nós já recebemos, tá? Para vocês verem como chega o teor. Eu imagino que isso seja um texto padrão que a segunda instância vai adotar nos pareceres. E aqui, então, se menciona as disposições transitórias e finais, menciona a portaria 10, fala que o recorrente, então, deve apresentar, sim, qualquer argumentação no sentido daquela impossibilidade técnica de adequação, né, às novas normas, às novas portarias. Seguindo, Léo, eu trouxe também uma sentença super recente que já saiu, o Heleno conhece, aliás, compartilhei minha apresentação com ele previamente, e para que ele possa eventualmente até comentar o teor dessa sentença, mas que já fala que, sim, a alegação, claro, da impetrante é que a ilicitude da aplicação, sobre, né, a respeito da ilicitude na aplicação dessas novas diretrizes nos recursos administrativos interpostos, e, em seguida, Léo, tem a decisão, e a decisão está escrito aqui que concedo a segurança para, com base nesses artigos, determinar que a autoridade coautora não aplique ao recurso administrativo da impetrante as novas diretrizes do INPI.
bem como de regular andamento ao recurso interposto. O Heleno, se tiver tempo, pode comentar aí como que isso já foi recebido pelo INPI. Eu acho que eu acabei, Léo. Não, deixei aqui um espaço para fazer meus comentários finais, super rapidinho, para a gente ter tempo também de considerar as perguntas, mas reforçando que as associações, se tivessem sido consultadas previamente, ou se tivesse sido aberta uma consulta pública a respeito desse assunto, talvez a gente pudesse ter evitado tantas alterações, correrias e mudanças que impactaram certamente nossos clientes, a nós, e criou-se aí um cenário de muita é, insegurança a respeito de como proceder e de como interpretar tudo isso. Tendo em vista as... perdão, Léo, mas só ia comentar também, acho que Léo já falou, que a gente acredita que isso vai acabar refletindo na primeira instância, sugerindo algumas mudanças também por lá, né? Talvez a criação aí de um non-final rejection, como existe lá fora, um intention to grant, intention to reject, e seria aquela previsibilidade que a gente tanto precisa para que o depositante possa, então, decidir se ele quer comprar a briga e seguir para a segunda instância ou se ele quer resolver logo essa situação na primeira instância, de forma a evitar a continuidade dessa objeção, né? Então, Léo, passa aí para o último, só para todo mundo ter acesso ao meu e-mail. Quem tiver dúvidas, comentários e quiser compartilhar, estou super aberta para, que acho que é assim, né? Trocando informações que a gente vai finalmente evoluir, entender e eventualmente alterar qualquer coisa nesse sentido. Obrigada. Obrigado, Tatiana, pela didática apresentação. Não sei se tão ou mais didática que a do Heleno, mas ficou tudo muito Toma. claro. É, eu acho que muitas das perguntas que passaram aqui pelo YouTube, Eu tô nervoso para responder a Tatiana. Tem você várias vai, coisas que ela colocou aí que você eu vai queria responder. comentar. E aí, inclusive, algumas aqui do chat eu não vou nem repetir porque são parecidas com essas, Tatiana, que você levantou, que eu acho que é Bom, um apanhado bem geral. É, a gente acaba usando muito a terminologia, e faz sentido, que nos impacta, os nossos clientes, e que aqui a gente está ali mais perto, mas a gente tem que lembrar, e isso é muito importante, isso é uma mudança que afeta a sociedade brasileira e a sociedade certamente. internacional, que traz seus produtos, suas tecnologias, que gera emprego, que abre empresa no Brasil. Então, é uma mudança que de fato impacta por conta da lógica a Tatiana falou, é o momento que você vai requerer o exame, que você define a estratégia do que eu vou deixar seguir. Porque existe o artigo 32, a gente tem que trabalhar com o artigo 32. Então, essa lógica do que já estava, e ainda bem que a gente conseguiu em 3 ou 4 reuniões, deixar claro. E aí, Tatiana, você usou uma terminologia de alguma coisa de ordem técnica, que a Procuradoria entendeu que a segunda instância deveria definir, e tudo que a gente está discutindo aqui é ordem técnica, claro, sem analisar o devolutivo pleno, a causa quase madura, essa eu achei que acabou que vocês tiveram que inovar mesmo, como tratar o assunto. E eu queria deixar a pergunta que eu acho que é a mais importante, e depois vou deixar você responder, acho que você anotou da Tatiana, que é esse exemplo que a gente deu nas 4 reuniões. E tem uma pergunta aqui no chat que fala sobre isso. O 6.1, Helena, eu vou te passar a pergunta direto, você responde e depois você emenda nos outros pontos que você quer comentar. E se der tempo, eu ainda pego mais algumas aqui da plateia. É, se eu tenho o 6.1, uma reivindicação dependente, lá 5, onde o examinador diz D1 para ser afastado, pegar o conteúdo da reivindicação 5, inserir na reivindicação 1, lá em primeira instância. Tá? Eu discordei, porque eu acho que por A mais B, eu tenho minha segurança aqui que não preciso fazer isso. Ele pode ser, sim, uma reivindicação dependente. Discordo e o pedido é indeferido. O que que de fato hoje aconteceria na segunda instância? Aí eu vou responder você, Léo, com as duas perguntas, duas questões que a Tatiana levantou e que eu preciso abordar.
No momento anterior, sem essa nova diretriz, se a gente vai primeiro olhar se a gente concorda com aquela exigência, com aquele argumento que a primeira instância falou. Se a gente concorda com a primeira instância e vê que a questão está feita, a gente ia manter em deferimento aqui se o usuário viesse para a segunda instância fazendo isso de novo, sabe? Entendeu? Então tem uma questão aí que essa questão não mudou. Se o usuário fizesse isso na primeira instância, viesse para a segunda instância, tentasse fazer isso aqui de novo, a gente ia manter em deferimento, tá? Mas a maior parte desses casos não é assim, Léo. A maior parte dos casos é o usuário não cumpre na primeira instância, vem para a segunda instância, ele desiste. Ele quer cumprir e fala que não quer nem discordar mais da primeira instância. Então, é o que eu falei para vocês: as razões recursais o usuário nem fornece para a gente. Eu não sei por que ele não cumpriu a exigência. Eu posso suspeitar, mas o usuário não faz essa defesa. Então, uma questão dessas, que aí responde um pouco da Tatiana, mesmo uma restrição além do que a primeira instância fez, não, o nosso foco é avaliar a exigência que a primeira instância fez. Era a exigência que levaria o deferimento, o usuário conseguiria entender, foi dada essa oportunidade, o usuário não fez, a gente vai avaliar essas questões. Se o usuário, eu não vou olhar o quadro até isso ser abordado. Quando eu verificar que teve uma falha na exigência, ou seja, não houve uma preclusão, aí eu aceito. Agora, se o usuário não quis, não fez, inclusive eu posso fazer uma nova exigência para que ele faça a exigência do jeito que tem. Agora, se o usuário teve a oportunidade, a gente não tem elemento para discordar da primeira instância, preclusão. E se isso acontecesse com um caso que o usuário vem para a segunda instância, mantendo esse não cumprimento de exigência, a gente já mantém o deferimento, tá? A gente não daria outra oportunidade, mesmo no cenário anterior. É porque muitas vezes estão colocando pontos que, assim, dificilmente chegam aqui para a gente, sabe? Sim, mas na lógica da segunda instância, no momento do indeferimento, os argumentos da primeira instância são mantidos. E aí eu reanaliso o caso e estrategicamente, como eu sempre repito, estratégias têm as boas e têm as ruins, né? Dividir o pedido com a cópia dele para poder fazer esse teste, como a Tatiana comentou, no que vai acontecer, é uma estratégia. E eu nem Sim. sei por que o NPI discorda tanto, porque gera faturamento e gera mais número de depósitos. Mas isso é uma outra história, porque gera retrabalho e tal. Mas, É. enfim. Então, se eu percebo que no parecer de indeferimento está mantida, após a argumentação que eu tentei defender a manutenção da dependente, na segunda instância, talvez eu, ok, vou fazer a emenda e vou atender aquilo que foi feito na primeira instância. Então, essa lógica, eu não sei em quantidade, eu acho que você sempre repete que é uma quantidade que não é a discussão maior, que de fato deve ser com relação aos pareceres de 7.1, é, era uma oportunidade. Hoje a gente não sabe mais como é que a Exato. gente vai poder se defender. Essa desistência da questão, o Léo, é onde que vai pegar. Se o usuário não quis cumprir uma exigência, ele tem que saber muito bem que não cumprir essa exigência em primeira instância pode levar a um pedido mantido em deferimento, porque na segunda instância não vai ter oportunidade. E boa parte desses casos, Léo, se situa entre isso, que eu vou falar de forma leviana, uma teimosia do usuário, e a questão de que o usuário nem traz argumento para a segunda instância. Tem alguns casos que a gente está devolvendo, falando, o usuário é presente. Por que você não concorda? Porque a gente está vendo que a gente não concorda. Só que o usuário tem que falar, entendeu? Eu não posso recorrer pelo usuário. Tá? Ok. Um segundo ponto, que também é muito importante pela lógica antiga, é o 7.1 sem manifestação, né? Isso era comum, inclusive também era estratégia, dependendo do momento que o cliente chega com a instrução, que o usuário tem seu tempo, se tem dinheiro, enfim, tem diversos fatores que ele tem o direito de falar, bom, não vou responder não vou me manifestar o 7.1 e vou para a segunda instância. A oportunidade do que ele não fez na primeira instância, nesse caso, é tratado como a primeira vez na segunda ou vai seguir a mesma regra Não tem dessa preclusão mudança no atual? 7.1. Não tem Não tem, preclusão no né? 7.1. Por quê? A primeira instância não deu ordem para o requerente. Ela Ok. falou: seu pedido não é patenteável por isso, isso, aquilo. Pronto, não tem ordem. E tanto é que a manutenção do indeferimento, se o usuário não responde, ele é mantido pelas alegações do primeiro parecer. Não tem arquivamento definitivo. A LPI já trata a questão de preclusão, falando que uma exigência não respondida é arquivada definitivamente. Ela não fala preclusão, mas é isso. E quando a exigência não, o que acontece é que o usuário vai perder uma oportunidade de discutir melhor, né?
Se Uhum. esse pedido chegar muito, não, muito sem discussão na segunda instância, a chance da objeção continuar é grande. Tá? Mas não tem objeção, não tem preclusão aí, não. Ótimo, obrigado. Bom, Tatiana, você tem alguma pergunta que você queira fazer, além de todas essas que você deixou no ar, para ser mais Não direta? sei, Heleno disse que anotou algumas coisas, quer revisar aí, Heleno, se você Eu acho que eu preferir respondi eleger algum. algumas que você colocou aqui, eu estou vendo as outras. A impossibilidade técnica de adequação, eu falei, né? A gente vai fazer uma exigência, o usuário, a gente viu, a gente vai falar, esse quadro aqui que você fez precluiu, mas a gente viu que ele atende. Fala por que você não fez isso lá. É só para o usuário ser sinalizado, ele vai falar, olha, não era aplicado o Instituto da Preclusão, e por isso que eu fiz isso. Pronto, a gente vai ter que aceitar, mas é mais para chamar o usuário sobre isso. Deixa Tá eu ver bom. se tinha mais alguma coisa. Foi essa questão das exigências, da ciência que vocês falaram, os fatos novos, né, que você fez o apontamento aqui, que algumas dessas emendas que a gente tentou elencar porque a Procuradoria, no parecer 19, fala que seria um pleito novo, né? É isso. Então, a gente fez algumas determinações. A A, por exemplo, é mais uma recomendação para o usuário, porque ele precisa ajudar a gente no recurso, tá? A B é uma relação de convergência, né? A gente quer que o requerente, isso não estava comum, mas a gente já percebeu alguns casos acontecendo isso, e até bom que você tocou nesse assunto, porque matéria que foi indeferida é ela que é matéria do recurso. Se o usuário do primeiro exame para o segundo exame abandonou a matéria, ele não vem no recurso trazendo essa matéria de volta. É isso que a letra B tá preocupada. Isso não era comum, mas a gente estava começando a perceber. Eu sei que no mundo real, o que os usuários fazem normalmente é dividir o pedido. Só que nos usuários que não fizeram isso, eles estavam fazendo essa tática. Eventualmente, estava muitos poucos, mas a gente pegou esse caso. Isso para a gente é uma inovação recursal. Aquela matéria não foi objeto de indeferimento, teoricamente o usuário abandonou aquela matéria. Ele não tinha interesse. Tanto é que a primeira instância nem deu foco nessa questão. Então, voltar ela para a gente seria um pleito novo. O outro ponto é as restrições que estejam expressamente ligadas, né? O item C. Por que a gente não está atendendo ao relatório descritivo? E aqui é bom cuidado, até porque a gente também está fazendo essa leitura, e eu acho que esses entendimentos vão ser mais consolidados à medida que a gente tiver uma jurisprudência. A gente está preocupado aqui com as restrições que vêm, que mudam completamente a invenção. Por exemplo, o usuário, a invenção dele não é de combinação. E aí, no pedido dele lá no meio, ele fala que podia combinar alguma coisa com alguma coisa. Vamos dizer que o pedido dele era de composto. Aí tá, e lá ele deixa em aberto. Aí ele traz essa combinação para dentro do quadro reivindicatório, transformando a invenção dele, que era uma invenção de composto, numa invenção de combinação. Isso a primeira instância nem fez o foco dela nisso, do exame dela. É esse tipo de restrição que a gente está falando. Ô, Helena, até entendo qual foi a intenção, mas se concorda que acabou prejudicando, porque foi além, é bem restritiva essa determinação de que você precisa usar necessariamente matéria de reivindicação dependente, né? Então, mas E, geralmente as restrições já são aqui, Tatiana, são por muito. Assim, a gente está olhando agora, muito poucos casos caem nessa situação, porque eu talvez não tenha ficado claro o seguinte: às vezes uma reivindicação está ampla e o usuário vai lá no relatório pegar essa amplitude e exato, fechar. sem Mas isso alteração de não é pleito. esse o foco. Não é esse o foco. E o usuário pode fazer essas determinações da matéria, mas não são características essenciais, não são características que não foi abarcada nessa busca, nesse exame. Tá? Essa questão só vai ficar muito clara com a medida que a gente tiver jurisprudência. Mas a ideia desse item para os usuários é essa que eu estou falando. Mudou a invenção, o examinador vai ter que fazer um novo exame por causa disso. Esse que é o ponto. E a questão de mudança de natureza é muito próxima disso, né? O requerente queria um MU, ficou a discussão toda na primeira instância em torno de MU, vem no recurso que é PI. A gente não tem nem como examinar, esse pedido não foi examinado como nessa natureza. Então, a gente precisa que isso tenha sido discutido na primeira instância para entrar nesse ponto. E se a conversão para MU for trazida pelo próprio examinador em primeira instância e contestada pelo depositante?
Aí ela leva-se também. essa discussão de novo para a segunda instância. É uma situação similar ao 6.1, porque o depositante quer ouvir uma segunda opinião. Agora, se ele estiver errado na sua interpretação, ele acaba sendo punido, porque ele não tem oportunidade de voltar atrás nessas situações, No né? caso do MU, se chegar uma coisa dessa, ele não vai ser muito, assim, nunca vi. Chegando uma pode tudo é possível. É, o Vim de problema é uma que esses casos exigência, chegam, né? Podem de ser uma em menor ciência, número. geralmente. Mas o examinador falar mude para MU, não vejo muito. Mude para PI. Não vi uma exigência A assim, não. API nunca, né? Mas Mas numa discussão de 7.1 já vi, já foi questão nossa, e a gente vai tratar que isso foi do objeto da primeira instância, foi tratado lá. O problema é os casos que o requerente nunca falou desse pedido ser como outra natureza e vir para a segunda fazer isso. Aí a gente fica sem o que avaliar, é outra coisa, eu não estou tendo recurso. Eu estou fazendo um exame agora na outra natureza. A gente ô, tem que entender Helena, e isso. outra situação meio ridícula, assim, mas que eu coloquei por ser possível, de se apresentar o quadro reivindicatório restritivo, atendendo, usando reivindicação dependente, todas as determinações da portaria, mas no final das contas ele significar o cumprimento da exigência de primeira instância que ele não tinha atendido anteriormente. Então, Aplica a regra um ou 2, né? Quando a gente tiver um pedido, um indeferimento que veio de uma exigência, ele basicamente está regido lá no item 6.5, né? Eu tô com É, duas versões, que é o 6.5. Então, a gente vai avaliar se a preclusão se existiu ou não. Então, primeiramente isso. primeiro isso. Então, Ok, não vou focar em quadro. Como eu falei, o ok. foco nosso não é o quadro do recurso, é o quadro do indeferimento. E nesse Uhum, caso das exigências, é a preclusão uhum, para avaliar isso. Se a preclusão não operou, inclusive, e se eu achar que aquele quadro, mesmo que você propôs mais restritivo, eu vou ficar com o seu quadro maior. É ok. por isso que a gente está colocando assim, tá? Porque Uhum, às vezes teve uma exigência que foi despicienda, desnecessária. A gente colocou para sempre focar no quadro de deferimento, porque às vezes vê que o usuário vai fazendo restrição que só piora o pedido dele. Então a uhum, gente quer fazer isso, por isso que a gente no no procedimento do recurso, fez esse foco no indeferimento, para uhum, evitar pegar coisas que o usuário acabou se atrapalhando e, às vezes, restringindo demais o pedido que não precisava. uhum. E isso, em relação ao procedimento anterior, mudou. E isso é uma coisa que eu acho interessante para vocês, porque a gente não está deixando o usuário cair no alçapão, né? Que às vezes ele fica, estou desesperado, vou fazer restringir tudo. Não, a gente vai olhar e verificar se precisa disso tudo mesmo. Olha. Se tem um Ok. lado positivo, acho que um lado positivo é esse. Deixa eu O Léo quer passar. aproveitar as perguntas? Pois é. Queria repassar, tem várias aqui na plateia, eu vou repassar algumas, Eliana, que a gente, por já ter conversado bastante, eu sei que você vai responder rápido. É, primeiro, quando a segunda instância determinar que o pedido deve voltar para a primeira instância, o despacho 9.2 será anulado? Em caso positivo, poderá haver uma nova divisão do pedido? Então, quando ele for anulado, né, que são os efeitos do recurso, eu preciso falar que esse parecer de continua existindo, mas ele tem os efeitos anulados. A gente volta, o pedido voltou para a primeira instância, tá? Teoricamente, ele está em primeira instância. Tudo que cabe na primeira instância continua cabendo, tá? Então, volta para lá. Perfeito. Mesmo para pedidos com 7.1, 6.1 anterior ao dia 2 de abril, caso não tenha sido apresentadas emendas no recurso, o INPI pode publicar manutenção do indeferimento se entender que o quadro reivindicatório rejeitado não tem solução? A gente está fazendo exigência, mesmo vendo isso, a gente está fazendo exigência em todos os casos, mas vocês vão ver lá que a gente só faz exigência para complementar se o usuário, uma oportunidade, se ele acha que essa mudança está afetando ele, faça a complementação do recurso. Mas ali a gente já está fazendo um sinal forte de que o pedido não tem como prosperar. Tá? No caso da necessidade para definir SEC-Ds em pedidos de biotech que não estejam contemplados no quadro indeferido, como ficaria nesse caso? Geralmente está lá, né? A SEC ID, a SEC-D está em algum canto ali naquele quadro, alguma definição disso. Mas, de qualquer forma, é o que eu estou falando com a Tatiana. A gente também tem que verificar se essa necessidade de trazer uma informação do quadro é para responder à clareza. Eu não estou fazendo essa modificação, trazendo características
essenciais ou distintivas que caracterizam uma nova invenção a partir disso. Isso aí tem que ver o caso concreto, é difícil responder assim. É, acho que aqui. Quando você diz exigências que não foram cumpridas, é apenas com relação a exigências realizadas especificamente em pareceres 6.1? A gente está falando mais do recurso. Assim, eu estou focado muito na questão do recurso técnico, né, o 12.2, mas isso também engloba as exigências da fase formal dos processos, tá? Mas lá já estava um pouco mais clara a questão da preclusão. Aqui é que a gente está colocando isso dessa forma, tá? Tá, essa eu acho que você já respondeu. Alterações de IPI para MU em casos em que o recurso foi apresentado anteriormente às portarias vão ser tratados como? Na disposição transitória. A disposição transitória trata todas essas exceções, a gente vai apontar que tem uma disposição transitória e verificar como é que vai tratar. Se o examinador pedir para limitar o quadro conforme exemplos, o usuário tentar se defender sem limitar e ter o seu caso indeferido diretamente, haverá oportunidade de emenda conforme exemplos no recurso? Bom, aí eu tenho que falar, a gente está na fase de disposições transitórias. Por enquanto, a gente vai dar só uma chamada, fazer exigência, falar que não tem possibilidade técnica Mas e e no vai futuro? aceitar. No No futuro, a gente não futuro, vai ter como não. aceitar mais, tá? Então, gente, é dividido mesmo. Pois é, a Não, resposta assim, o parecer está aí, né? Eu não posso ir contra os pareceres. A gente não pode ir contra os pareceres. É um caso de preclusão, esse aí. além disso, gente, assim, nós ficamos entre 200 e 240 pessoas e, né, por conta dessa intermitência, algumas pessoas desistiram e voltaram, pelo visto, ou novas pessoas chegaram. Muitos elogios e agradecimentos e elogios sobre clareza didática, concatenação de ideias, enfim, tudo perfeito com relação à explicação. Eu quero que não termine esse webinar achando que estamos todos felizes com essa decisão e que esse foi o melhor caminho que o Brasil encontrou através do NPI para resolver essa questão. A gente segue achando que não, mas sendo esse o caminho, e eu acho que aí a segunda instância fez um ótimo trabalho e o Heleno está sempre, né, por trás disso, foi criar quais serão os caminhos, opção um, opção 2, opção 3. A gente pode discordar do caminho, a gente pode querer entrar com mandado de segurança, você pode fazer o que você quiser, mas a maneira que os caminhos foram desenhados, eu acho que ficou muito claro o que você tem que fazer. A questão da retroatividade, a gente conseguiu, né, demonstrando. Não ficou tão claro no início, essa petição de aditamento complicou a vida de muita gente, tá? Inclusive, várias pessoas aditaram seus pedidos, talvez restringindo mais do que deveriam. Poderiam ter esperado essa exigência Léo, que é o que vocês. eu estou te falando, a gente não vai dar foco para isso, né? A gente vai pegar o quadro de deferimento e vai ver se realmente precisa fazer aquela restrição toda. Então, Perfeito. esse ponto aí a gente não Acabou está. gerando um retrabalho, né? A pessoa parou, peticionou, enfim. Imagina, a gente É, quando viu aquele prazo, eu sei de escritórios que pararam e peticionaram diversas petições, apresentaram diversas petições, isso gerou custo, enfim. Mas isso é uma outra história e também a gente não está aqui para discutir. O que eu acho que fica como dever de casa, eu não sei se tem mais alguma pergunta, acho que não, como dever de casa é que nós precisamos, a BAP aqui, que é o fórum que estamos, conversar com a primeira instância para ontem de fato, porque se é esse o novo momento que nós vamos passar a viver, e independente de mudanças, seja por via judicial, por qual caminho isso pode acontecer, porque não me parece que o NPI voltaria, né, com essa decisão da Procuradoria, esse é o caminho que vocês vão seguir. Pelo menos parece que é o que será por agora. A gente precisa que a primeira instância crie passos adicionais para que, de fato, chegue na segunda instância essa discussão da continuidade do que não foi encontrado solução na primeira. Porque se era uma prática equivocada ou não, é um outro ponto, a gente sim sabia que na segunda instância você dizia, tá bom, agora eu aceito. Ponto. O artigo 32 ele não é tão claro, né? O 212 até então, até hoje, nunca foi tão claro no devolutivo pleno, pelo menos é o entendimento da grande maioria, que se pode tudo. Se pode, inclusive, dizer, não queria na primeira instância, agora na segunda instância, tá bom, concordei, vamos fazer a restrição, ponto. Agora, mudando isso, a gente precisa, e a primeira instância a gente já conversou com ela, né,
em outras oportunidades que a gente precisa conversar. Um 6.1 não atendido não pode virar um 9.2. Tchau. A gente vai precisar rever, e aí, como o trabalho isso talvez já está causando e vai causar para atingir, que eu acho que é o ponto final, que a Tatiana. Ponto final não é, mas um dos pontos, que é a produtividade, o tempo do examinador, a falta de gente. Eu não sei se foi, né, ou se será. Acho que não tem muita perspectiva de mudança, o melhor caminho. Mas, enfim, queria terminar por aqui. Mais agradecimentos nesses 3 minutos que eu estou falando aqui. Agradecer em nome da BAP mais uma vez a disponibilidade dessas 2 horas. Agradecer também ao público por estarem aqui ainda. A gente sabe que aconteceu essas intermitências inesperadas, mas Sim. não diminuiu a qualidade da informação e da transmissão um pouquinho, mas acho que deu para a gente correr e ficou claro o conteúdo que a gente queria passar, os dois pontos de vistas e a união usuários e INPI é que faz o Brasil ser mais forte. Não adianta pensar em lados distintos, isso não vai funcionar. E se foi assim um dia, a gente precisa mudar. Então, pessoal, deixa aqui para vocês um tchau final, se vocês quiserem falar mais alguma Muito coisa. obrigada também. Quero só agradecer também e me despedir, mas estamos aqui, enquanto membros associados da ABAP, também à disposição de todos, viu? Eu, como parte da segunda instância, como parte do INPI também, eu queria só deixar claro que não é a intenção do INPI, assim, o nosso objetivo é sempre trazer isso para a forma que melhor atenda todas as partes, tanto o interesse público, quanto os usuários, quanto oponentes, é tentar ser justo. O nosso objetivo é este. E eu espero esse feedback. Eu particularmente gosto desse feedback. Quero saber como é que esses pareceres que a gente mudou a carinha deles. Tiver a oportunidade de falar comigo, o que vocês estão achando, eu queria que desse esse feedback, à medida que a Muito gente bom. fosse encontrando na vida. Tá bom? Tá ótimo. Obrigado mais uma vez, pessoal. E aí, quem não segue a Obrigada. BAP, que está aqui assistindo, aproveita. Vou fazer aqui o papel de influencer. Marca o sininho, dá like, enfim. O importante é que esse conteúdo vai ficar disponível para que a gente possa revisitar o tema e às vezes, conseguir absorver melhor o que a gente entendeu que é o caminho que a segunda instância agora vai seguir. Obrigado, Helena. Obrigado, Tatiana. Um abraço a Obrigada. todos e a Tchau, todas. Tchau, tchau. tchau.